Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje aqui na Barra Funda, no Estúdio Pico, o entrevistado de hoje é o Dr. Guilherme Gaiarsa. Ele é médico humano, ortopedista e a gente vai bater um papo muito bacana. Guilherme, seja bem-vindo para a gente bater esse papo e trazer informações para as pessoas. Obrigado. Sempre uma boa oportunidade de interagir com as outras especialidades. E a veterinária tem sido uma coisa frequente na minha vida há alguns anos. Legal. E conta um pouco dessa tua experiência, da tua jornada na medicina humana. Quantos anos que você já atua? Terminei a faculdade em 2001, fiz 3 anos de ortopedia e depois são coisas que acontecem na vida. Na verdade, minha especialização é em medicina esportiva. Tá. Então eu terminei e fui fazer 1 ano de medicina esportiva e do meio da medicina esportiva, porque eu trabalhava com um outro médico que fazia parte de reconstrução, eu acabei praticamente abandonando a medicina esportiva e migrando para a reconstrução. E aí, desde 2007, mais ou menos, eu estou nessa vida de basicamente só fazer reconstrução óssea e fazer alguma coisa de medicina esportiva de consultório. Legal. E pensando nessa casuística hoje, o que acontece mais para a tua rotina? O que chega de paciente, né? A reconstrução óssea é uma especialidade extremamente ampla. Então, a gente faz tudo que por algum motivo o ortopedista geral, o ortopedista especialista em uma parte ou outra não quer fazer. Então, a gente trata várias dificuldades da ortopedia pediátrica, doença congênita, criança com discrepância de comprimento de membro, grandes deformidades de membro. Tem um volume grande de crianças e adultos com raquitismo, osteomalácia. E uma infinidade de traumas e complicações de trauma. Então, todo acidente mais grave que não dá para usar uma osteossíntese convencional, ou que infecta, ou que a osteossíntese solta, a gente apela para o fixador circular. E aí a gente tem uma equipe com uma experiência bastante grande nisso. Legal. E trazendo essa aplicação do Elizarov, né? As técnicas, você foi presidente da ASAMI por um tempo, trouxe essas inovações, essas tecnologias, e a medicina avança todos os dias, né? Quando eu comecei, a gente usava o fixador circular de Elizarov, era uma estrutura de aço com anéis cheios de furinho e barrinhas rosqueadas. Logo depois surgiram os fixadores computadorizados, que a gente consegue muito mais mobilidade, muito mais correção com eles. E hoje a gente usa muito menos o fixador em geral, passando cada vez mais para associação de fixador externo com síntese intramedular, agora para as hastes intramedulares com motor. Então a gente consegue alongar o osso completamente por dentro do osso. Mas são equipamentos ultra específicos e ultra caros, que precisam de um osso de grandes dimensões, precisam de um canal medular largo. E há alguns anos o Antônio foi fazer mestrado no HC, sendo veterinário, foi fazer mestrado com um professor da ortopedia pediátrica. E aí ele começou a querer entender. Ele falou, não, vou fazer o curso de Elizarov humano de vocês, vou tentar entender. E para veterinária, ele é provavelmente uma ferramenta mágica, porque você trata de qualquer tamanho de animal. Então você não precisa, se eu vou usar uma haste intramedular, tá bom, entre o paciente baixinho e o paciente muito grande, eu tenho uma variação de 30%, 40%. Entre um animal de 2 quilos e um animal de 100 quilos, eu tenho uma variação gigantesca. Sim. Não dá para fabricar uma plaquinha específica para cada tamanho, uma haste intramedular para cada tamanho. E o fixador circular basicamente permite que você tenha uma magnitude gigantesca, variando só a espessura do fio, que vai passar de 1 milímetro, 1,2 milímetros até 1,8. Então você tem uma facilidade muito grande de usar um fixador baseado em barrinha rosqueada, em porquinha de 6 milímetros ou até a porquinha de 10 milímetros. Então são basicamente 3 tamanhos que resolvem quase tudo. E é legal você trazer essas possibilidades de um equipamento versátil, né? A gente tem essa disponibilidade. E para o pessoal entender que está nos assistindo e nos ouvindo, é aquela gaiola do motoboy.
Isso, é o termo popularmente perguntado pelo paciente, assim, doutor, você vai precisar pôr uma gaiola em mim? É basicamente isso, aqueles são anéis podem ser de aço, de alumínio, de vários materiais, mas são anéis que vão ao redor do membro e a gente utiliza fios finos ou parafusos um pouco mais grossos, transfixando o membro, fura a pele, fura o osso, fixa, e isso dá uma estabilidade que permite que a gente trate uma fratura grave, que a gente transporte osso e crie osso novo no lugar, que a gente alongue um osso, que a gente corrija uma deformidade devagar, esticando progressivamente músculos, tendões, e tudo cresce junto. Então, no momento que eu quebro um osso e começo a puxar, a artéria, a veia, o nervo, a pele, todo mundo vai crescer junto. Então, eu vou ter um membro, um osso mais comprido junto com todo o conjunto do membro. E daí esse desafio, né? De trazer isso da medicina humana, com a técnica de Ilizarov, para a medicina veterinária e ajustar esses pesos, tamanhos, materiais. Então, o Dr. Antônio, fazendo o mestrado junto com vocês do IoT, conseguiu elaborar essas técnicas, né? Conseguiu elaborar essas técnicas e trazer o desafio. Então, ensina veterinário. Eu falo, não entendo nada de anatomia de veterinário. Meu cérebro, por mais que a anatomia acabe sendo até mais simples, você tem menos estruturas, principalmente no membro dianteiro, que vocês chamam de torácico, tem muito menos estrutura neurovascular, tem uma estrutura muito mais simples, mas entender direção de parafuso, direção de osso, direção de funcionamento de articulação, como que o animal deita, em que posição eu vou montar as coisas, é bastante diferente. Sim. Então, quando a gente fez o primeiro curso, a gente fotografou, montou, terminou. E quando a gente terminou de preparar a aula, eu descobri que a gente tinha montado num membro torácico pensando que era um pélvico. E aí teve que desmontar e fazer tudo de novo, porque existe uma diferença de rotação, né? De posição. Então todo o pensamento foi feito de um jeito, mas foi montado no errado. Sim. E é interessante a gente trazer para o público, de maneira geral, que a medicina veterinária tem diversas espécies, né? Tem muitas particularidades anatômicas. Cada animal tem um jeito, um formato, né? Uma particularidade de vísceras também. Então muda muita coisa, né? Então, no gato você tem um perfil, no cachorro você tem outro perfil. É muito complexo. Sim, o nosso raciocínio acaba sendo, como quando a gente trata algumas doenças pediátricas muito incomuns, muito raras, que é copiar o membro bom. Então, assim, mas qual é o ângulo certo que eu devia usar para o rádio distal dessa espécie de cachorro? O outro está funcional? Tá. Radiografa o outro e copia. Legal. Porque teria que escrever um manual com qual é a normalidade de cada uma de 50 tipos de gato e 50 tipos de cachorro. Ninguém vai conseguir se basear em tudo isso. Então, se baseia no contralateral quando ele está funcional, se baseia no contralateral e programa um pelo outro. Hoje a gente está começando a ficar muito chato em questão de que a gente não usa mais raio-x. Então, todo o planejamento, a comparação é feita tomograficamente e é feita em 3D. E isso também é impressionantemente, a equipe da veterinária está muito mais rápida que a gente em aprender a usar o computador, desenhar, cortar, colar, encaixar as coisas, fazer toda a animação, toda a explicação de como isso funciona. Então a gente pega a tomografia dos dois membros, sobrepõe e copia uma da outra e descobre onde está a falha, onde a gente tem que chegar. E isso é muito interessante quando a gente traz a tecnologia e a inovação para a medicina. Todo mundo ganha. O tutor, o dono daquele animal, o paciente ganha, porque a gente pega essa imagem, trabalha, traz o molde, mostra para a pessoa, olha, a técnica cirúrgica que vai ser aplicada no membro do teu animal é essa aqui. Então, você consegue trazer também uma tangibilização do produto, do serviço que você vai entregar, né? E impressionantemente, eu tô com o pessoal trabalhando nisso e estava escrevendo um texto sobre isso, um artigo científico, porque a gente sempre discute impressão 3D, e no fundo não existe impressão 3D.
o trabalho é na tela. Uhum. 90% deste planejamento, ele é um planejamento tridimensional na tela do computador. Uhum. A impressão é uma questão que pode ser útil em termos de educação, de demonstração, mas na prática a gente não chega ao ponto de imprimir o osso tridimensional. Sim. A gente usa a imagem na tela e compreende a imagem na tela, faz as osteotomias, corta os ossos, posiciona os ossos, posiciona material de síntese, posiciona o fixador externo na tela. E na tela eu consigo colocar a pele, músculo, tirar a pele, músculo, cortar o osso, pôr de volta o osso normal. Se eu imprimir 3D e eu cortar o osso, tá errado, eu preciso imprimir 3D de novo. Se eu estou na tela do computador, eu cortei errado, eu volto um passo e corto de novo. Então a gente tem muito mais liberdade quando a gente consegue fazer esse trabalho. Precisa de computadores poderosos. Sim. E um trabalho, um aprendizado, uma curva de aprendizado bem longa. Mas é impressionantemente interessante, impressionante como muda o nosso conceito cirúrgico. Sim. E pensando, né, nessas informações e tudo que tem sido feito com tecnologia, com inovação, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia também está tecnificado, né? E eu gostaria que você trouxesse também a importância dessas trocas que acontecem. Teremos eventos também. Não, a gente tem um departamento de microcirurgia que utiliza muito os modelos animais para treinamento, para educação, para reimplante, microsutura de vaso. Mas que eu saiba, nunca foi feito um curso focado em veterinária para veterinários dentro do Instituto de Ortopedia. É histórico, né? É histórico que a gente conseguiu a aprovação de comissão científica, de comissão de ética, de toda a estrutura ortopédica para trazer um curso de veterinária e que ele vai acontecer ao mesmo tempo que o curso de humana, em 2 andares diferentes. Então a gente vai ter uma interação entre as duas coisas. Em alguns momentos a aula vai ser a mesma. Então, em alguns momentos eu vou usar partes do curso de humana com os alunos da veterinária. E em alguns momentos a gente está desenhando como fazer a união dos 2 grupos de alunos em partes que são comuns do ensino, da técnica, do método. E que provavelmente é muito mais fácil para o veterinário aprender, ter o primeiro contato com aquela estrutura em um osso deste tamanho, em vez de um osso deste tamanho. Exato. É muito mais visual trabalhar com uma tíbia humana, um modelo de plástico de uma tíbia humana de 35 centímetros do que de uma tíbia de um cachorro de 4 centímetros. Legal. Então, trabalhar com aquelas porquinhas muito pequenininhas, aquelas estruturas muito pequenininhas é muito mais complexo, ainda mais sendo a primeira vez. Então, a primeira vez, sendo num modelo grande, entendendo todo o princípio de fio, de parafuso, de estrutura, da mecânica de tudo isso, para depois passar para a questão da anatomia daquilo que você vai fazer, a gente já fez uma vez em um curso e foi bastante interessante a vivência dos veterinários com um modelo maior passando para o menor, e não vindo diretamente do muito pequenininho. Legal. E trazendo também essa tua parte da docência, da iniciação científica, de tudo que é produzido dentro dos hospitais, do instituto, ensinar também é algo muito bacana. E você tem um livro, e o que você conta no livro e traz de referência? Eu trabalhei hoje atualizando questões do meu currículo. Então eu encontrei lá. O que eu encontrei é que o primeiro curso de montagem do fixador de Lizarov que a gente fez foi em 2012. Tá. Eu não tenho certeza, mas era o diploma que eu tinha, mas foi nessa época. A pedido de um grupo de residentes, assim, chefe, organiza um curso pra gente de como vocês montam, o que vocês fazem. O que é uma montagem simples, o que é uma complexa, para que serve. Então foi feito Foi organizado um curso simples, com 5 ou 6 exercícios simples, e todo o material foi fotografado, organizado, cada montagem foi feita passo a passo e fotografada passo a passo. Esse curso cresceu, existiam patrocinadores e cada montagem era feita com o produto do patrocinador. Passava o fio, fotografava, passava o parafuso, fotografava e passo a passo. Na hora que você monta a aula,
a foto ficou um pouquinho rodada, dá uma impressão ruim, não dá, aparece uma mão, não está exatamente como você queria. Volta e começa a fazer tudo de novo para ter aquela foto da fase intermediária. Depois de 4, 5 anos eu falei, alguém tem que fazer isso num computador. Alguém tem que fazer isso de mentira, de forma que se a imagem está ruim, eu apago tudo, posiciono de novo e continuo. Sim. E eu contratei umas 3 empresas que faziam jogo de videogame, que faziam... Nada deu certo. E eu saí, comprei um computador mais poderoso, fiquei fazendo aula no YouTube de como modelar e como desenhar as coisas. Em 3D? Em 3D. Modelei todas as peças em 3D, modelei todos os ossos em 3D e fiz toda a montagem em 3D. Caramba. E baseado no que a gente tinha aprendido em 5 ou 6 anos de curso, porque aquilo que você opera todo dia, para ensinar, você não sabe o que você fez. Uma coisa é, estou lá, opero, eu tenho uma curva de aprendizado para ensinar o que eu faço. Sim, sim. Então tinha coisas que a gente não... A gente tinha um padrão, mas a gente não sabia que a gente tinha um padrão. A gente faz sempre igual, mas a gente não sabe que faz sempre igual. Então teve uma curva de entender como era o nosso sempre igual, de padronizar o nosso sempre igual, e aí criar um padrão. E desenhar todas as figuras dentro do padrão e escrever um livro extremamente simples, um livro extremamente básico, e que por mais que ele seja com figuras humanas, ele é exatamente igual ao veterinário. É assim, olha, a gente começa daqui e vai para cá. Por quê? Porque depois de sofrer muito, assim é mais fácil. E daqui... Você vai ganhar tempo, né? Você vai ganhar tempo. Vai por aqui, que você vai perder os 10 anos que eu perdi, você vai ganhar em uma linha. Sim. Não vai inventa por a aqui, roda, né? vai por aqui que é mais fácil. Legal. Então ele foi sendo padronizado e ele foi escrito, ele ficou pronto, eu tenho a impressão que no meio da pandemia, ali 2019, 2020... E os meus ex-residentes, ex-fellows já falam assim, chefe, precisa reescrever, porque tem umas partes ali que não são a nossa verdade de hoje. Eu falo, tá bom, mas eles são bastante verdade. E reescrever aquilo e remodelar aquilo dá um trabalho gigantesco. Não, se você pegar o curso desse ano, ele já é um pouco diferente do que está no livro. Vai mudar? Não. Vai tornar o livro obsoleto? Falso? Não. Mas tem coisas que a gente vai agregar de novos conhecimentos, aprimorar coisas que eu acreditava que seria difícil até de ensinar, porque tem questões de ângulos, de posições que não é muito simples, mas a melhora até do nosso desenho em 3D, de começar a colocar partes moles no desenho em 3D, de começar a sobrepor a pele na imagem que vai estar na tela, permite uma compreensão melhor desse ensino e assim, olha, você vai entrar daqui para cá com essa referência, você vai tomar cuidado com aquele vaso, com aquele nervo, com aquela estrutura, e tudo isso tem evoluído até a nossa maneira de ensinar. Mas espero que mais uns 2 ou 3 anos eu crie coragem uma nova edição. para criar uma nova edição. Legal. Quando eu falei que eu ia te trazer aqui para a gente bater um papo, eu abri as perguntas, né? E eu recebi aqui do Dr. Jonathan, ele é do Tocantins, médico humano, tá? Então, como a gente está falando das duas áreas, eu vou explicar para o pessoal que está nos ouvindo. Então, em relação aos avanços mais recentes com dispositivos internos para osteogênese por distração, você considera muito promissor no Brasil? Hoje não é promissor no Brasil porque os custos são elevadíssimos. Maio, junho, eu estive na Dinamarca fazendo um treinamento com esses dispositivos. O custo na Dinamarca de um fixador externo moderno, computadorizado e dessas hastes é o mesmo. E o sistema público de saúde paga. Então, tá bom, é o único país que eu saiba que o sistema público paga de rotina. Okay. Mas, então eles têm uma experiência muito grande. Como tudo tem vantagens e desvantagens. Para o paciente, a ideia é ótima. Poxa, não vai ter nada por fora. Isso vai alongar meu osso sem o desconforto do por fora. Mas ele não pode pisar.
é uma coisa sem... Ele tem que reduzir muito a carga, tem que usar muita muleta, muita cadeira de roda. Quando a gente usa uma associação de um dispositivo, de um fixador externo com um dispositivo interno, eu posso pisar. Então, eles ainda não têm torque de motor suficiente, estrutura mecânica suficiente para suportar a carga de uma pessoa caminhando com esse dispositivo alongando o osso. A reabilitação é muito mais simples, porque eu não tenho ninguém transfixando o músculo, transfixando o tendão. Então, a estrutura está toda lá dentro. A cirurgia tecnicamente bastante complexa, porque parece assim, eu faço haste intramedular em todo mundo, é só mais uma haste intramedular. Uma haste que tem um fiozinho, que tem uma borrachinha, que tem um sensor que liga. Então, tem uma série de passos bastante complexos e bastante arriscados de destruir o material durante a implantação. Um implante que custa absurdamente caro. Se você fizer qualquer erro técnico durante a implantação, você tira e joga ele no lixo. Então, não é uma coisa que vai se tornar rotina tão simples, tão rapidamente, tão fácil. Mas com certeza é um futuro próximo que a gente tenha mais opções desses dispositivos e o preço caia. Legal, interessante. Porque isso vai depender da demanda também, né? Vai depender da demanda, vai depender de novas tecnologias, de novos sistemas de motor, de girar aquilo, novas fontes de energia para aquilo girar. Existe aí uma infinidade de opções. Agora, aproveitando outra pergunta aqui também que a gente recebeu, qual o tipo de técnica que você utiliza para fazer a osteotomia? Então, a osteotomia ela é sempre de baixíssima energia. Então, o ideal é só com formão. Só com formão eu preciso de um osso mais macio, ou criança ou um paciente mais idoso. Paciente adulto, jovem, com um osso forte, o risco de causar uma rachadura é muito grande. Então a gente usa microperfurações, uma broca fininha, bem afiada, e faz 10, 20, 30 furos num fêmur distal ou numa tíbia. A gente faz um orifício de entrada e, sem parar de girar a broca, a gente vai fazendo vários orifícios na cortical oposta, muda o orifício de entrada e continua fazendo. Então, para ter certeza de que eu não vou ter nenhuma rachadura, de que aquilo vai liso, geralmente são perto de 20 furos, e daí o formão completa, juntando todos esses furos. Se for um alongamento simples, onde eu não me importo muito com uma rachadura, com uma combinação, porque no fundo essa combinação vai ajudar a consolidar melhor, pode ser um pouco mais agressivo. Se é uma osteotomia que vai envolver derrotação, que vai envolver angulação, e eu preciso de muita precisão, é muita paciência, muito furo, e o formão também bem afiadinho e vários movimentos. Então bate um pouquinho, muda de lugar, bate um pouquinho, muda de lugar, até enfraquecer o osso como um todo antes de completar. Porque o importante é a gente não matar tecido. Então trabalhar sempre com muito baixa energia, sempre preservar. Quando eu vejo uma serra em campo, a primeira coisa é mandar tirar a serra de campo. Entendi. É como se fosse artesanal mesmo, né? É totalmente artesanal. Mas eu não aceito, não acredito na possibilidade do uso de serra. Legal. Interessante. Na medicina veterinária a gente tem um uso diferente, né? Um pouco mais frequente da serra. Exato. Legal. Outra pergunta que não é tão comum na medicina veterinária, mas eu acho válido para trazer aqui, o que você acha de alongamento ósseo estético, né? Na medicina veterinária a gente não tem essa necessidade, esse risco, essa solicitação. Então, pessoas que desejam ficarem um pouquinho maiores, né? Isso é uma demanda extremamente comum no consultório. É mesmo? Extremamente comum. E de imprensa também, então eu já dei entrevista sobre isso para Estadão, para... Esses dias eu estava tentando lembrar para qual rede de TV, para qual programa de TV, não encontrei. Então, para G1, para uma série de veículos, né? De veículos, porque é um assunto que às vezes volta à tona. Tá. Então, às vezes, um influencer não sei da onde, um famoso qualquer fez, agora tem um filme, parece que... Sim. Então, me contaram essa semana que tem um filme que o cara quer crescer e algo absurdo, tipo 15 centímetros.
Primeiro, o osso gosta de alongar em torno de 10% do comprimento dele. Então, seriam na casa de 5 ou 6 centímetros. Qualquer coisa além disso é extremamente arriscada, complexa, demorada. Depois você está pegando uma pessoa normal, que não tem doença nenhuma, e que acreditou, porque o cirurgião plástico estica a orelha, estica o nariz, coloca um silicone aqui, uma coisa ali, que é uma cirurgia estética. Não é, é uma cirurgia extremamente agressiva que age sobre o sistema locomotor, que vai alterar a mecânica da marcha, que vai causar problemas. Qual o problema? Não sei. O que vai acontecer com esse paciente daqui 20, 25 anos? Não sei. Porque a experiência que a gente tem de 20, 25 anos é alongar um osso de um paciente doente, que tem uma perna menor que a outra, que tem uma deformidade. Tem uma necessidade. Tem uma necessidade. E geralmente fica normal. E geralmente 20 ou 30 anos depois, ele está ótimo. O osso está ótimo, o músculo está ótimo. E alguém que não precisa e que é normal, eu posso garantir que nós vamos ter problemas. Porque durante o processo de alongamento, você vai ter uma rigidez articular, você vai ter um tendão que sofreu, você vai ter uma tendinite, você vai ter vários pequenos problemas que podem ou não ser resolvidos com reabilitação. Okay. Então a gente vai causar problemas para uma pessoa que não tinha problemas. Muito bem esclarecido, muito bem justificado. Em uma pessoa que realmente tem um distúrbio social. Assim, um homem de 1,55 m com 3.000 cartas de psicólogo, disso, daquilo. Olha, tá bom, podemos discutir fazer. Mas a gente tem demanda de mulher de 1,70 m que quer ser modelo. Caramba. Você não vai ser modelo depois de um alongamento ósseo. Você vai ter uma marcha um pouco estranha, você vai ter cicatrizes, você vai ter limitações outras que vai ser muito difícil de resolver para esses 5 centímetros mudarem a vida da menina que quer ser modelo. De um cara que veio uma vez que não passava na peneira para ser goleiro dos grandes times de futebol porque ele tinha 1,78 m e a peneira exigia 1,82 m. Não vai funcionar. Um bom jogador de basquete de 18 anos com 1,85 m que achava que ele ia se tornar ótimo com 1,95 m. Ele vai perder 2 anos da carreira dele. É um tratamento longo, sofrido. Então, entre fazer cirurgia, reabilitar e voltar a ter uma vida esportiva, você tem uma distância grande. Então, um atleta de 18, 19 anos, ele vai perder os melhores anos esportivos da vida dele alongando o osso. Não tem nenhuma chance disso dar certo. Muito bom, muito esclarecedor. Porque quando eu falei que ia te trazer, as perguntas surgiram, né? E é muito legal a gente trazer porque é informativo, né? A gente tem que trazer a ciência, a tecnologia para que as pessoas entendam que é submetida a um procedimento quando realmente tem essa necessidade. Né? Sim, às vezes tem a necessidade. Sim. Né? Emocional, eu não vou... Sim, ok. Não Sim. entra na minha... Tua esfera de... Na minha esfera de trabalho. Sim. Se um psicólogo, um psiquiatra falar, olha, vai mudar a vida da pessoa, vamos discutir e vamos fazer da forma mais segura, mais confortável e mais tecnicamente correta possível. Mas não é uma indicação simples. Eu nego 80% dos pacientes que me procuram e tento convencer quase todos a não fazer. Porque é uma cirurgia realmente complexa e com dificuldades. E é utilizado o Ilizarov? É uma questão financeira, inclusive. Tá. Okay. Porque a diferença de custo de usar um Ilizarov de alumínio, de aço, um alongamento sobre haste ou uma dessas hastes modernas eletrônicas, a diferença vai ser 2, 3, 4 vezes o gasto. Tá. E já é um gasto muito elevado partindo do básico. Entendi. Legal. E
Agora, pensando um pouco mais do futuro da medicina, né, quando nós comparamos com a medicina veterinária tem muitos médicos veterinários no mercado, e a medicina também. Nos últimos anos nós vimos um boom de universidades. Qual que é a tua visão, pensando na qualidade desse ensino para a medicina humana e na prestação para o cliente final, prestação desse serviço para o cliente final? Eu não consigo ter uma visão, uma opinião muito clara. Até porque, assim, eu tenho mais tempo dentro do Hospital das Clínicas, dentro da USP, do que fora dela, na minha vida. Então, eu entrei na faculdade com 19 anos e estou lá até hoje. Então, eu vivo num mundo que vive ali Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz. Então, é um mundo faz de conta para a medicina, disponibilidade de material, disponibilidade de tecnologia, conhecimento, alunos bem selecionados, tem toda uma estrutura diferente. Mas eu realmente acho que não cabe, porque não adianta falar, mas falta médico lá no interior da Amazônia. Bom, no interior da Amazônia falta médico, falta comida, falta transporte, falta saúde pública. Não adianta pôr médico. Sim. Se o médico não tiver um helicóptero para tirar o cara dali e trazer para um hospital maior, ele não vai construir um hospital maior no meio da Amazônia. Então a coisa não é tão simples. Sim. Mas digamos que a gente formasse bem todos esses médicos, não teria o que fazer. Se a gente forma uma boa parte mal, a gente vai criar um médico de segunda classe em algum momento? Um médico que atende... Olha, esses aqui são os bem formados, vão atender os bons pagantes, aquele ali são os... Eu não consigo imaginar, eu não consigo prever o que vai acontecer. Eu acho que para o cara bem formado, bem treinado, tratando de doenças sérias, sempre vai existir espaço. Legal. Hoje todo esse lado estético e etc. cresce muito mais do que a medicina de doença. Eu acho que ele tem limite. E daqui a pouco ele vai ser barateado por pessoas com menor capacitação e vai aumentar o número de complicações. Então a gente sempre vai lidar com tudo isso. Mas o que vai acontecer... O médico motorista de Uber é um futuro bem próximo. Mas por culpa do excesso de médico, pela pouca qualificação, pela má qualidade das escolas, aí a gente pode entrar em méritos que são muito além da minha área de trabalho e conhecimento. Sim. Legal. Eu quero te agradecer por esse bate-papo, a gente trazer essas informações relevantes para as pessoas, né? Como médico, como profissional da educação também, de ensinar, acho que é uma profissão muito nobre também. Compartilhar o conhecimento é muito válido, né? Sempre. E é algo que me acompanha, quer dizer, fui criado para ser assim, para fazer. Terminei a residência, já me colocaram para congresso aqui, congresso ali, dar aula. Então, isso para mim, eu não sei como é o não ser assim. Fui criado para ser assim e vivo assim. E acho muito legal compartilhar o conhecimento, ensinar, ajudar, evitar que os casos se compliquem para chegarem em mim complicados. Quer dizer, se eu tenho mais gente evitando que a coisa complique, a complicação não chega. Ou só chega o caso muito grave que realmente precisa de um centro de referência. E acho que da mesma forma, na veterinária, quer dizer, eu era criança, tinha meus cachorrinhos, e o que eu sempre ouvia é isso: o cachorro quebra a perna, você faz o quê? Sacrifica. Quando o Antônio veio falar, não, vamos botar um Elisarov num cachorro, oi? A conta não fecha. A conta não fecha, mas tá bom, vocês querem fazer, vamos ensinar, vamos fazer e vai funcionar. Legal. E eu acho que é uma evolução normal, quer dizer, quem tem seu cachorrinho em casa não pensa na... Quer que ofereça o melhor, né? Quer que ofereça o melhor. Não quer que você fale assim, isso aí não tem o que fazer, sacrifica. Sim. Não era uma visão para criança que tinha seu cachorrinho no colo. Sim. E os animais, eles têm uma necessidade hoje, né? Nas casas, as famílias, boa parte delas não querem ter filhos, né? Sim, querem ter o cachorrinho. Querem ter o cachorrinho, tudo bem. Cada um escolhe o que convém. Cada um com seu caminho, sua escolha e tudo bem. E é interessante que a maioria dos tutores, eles estão dispostos a oferecer o que tem de melhor na medicina veterinária. Sim.
é uma coisa que me impressionou. Quer dizer, entender esse mundo me fez ter que entender uma série de questões que não são parte do meu mundo. Sim. E você viu que aumentou, né? A demanda por Elizarov na medicina veterinária. Para mim era uma coisa, quando o Antônio veio atrás, eu falei, você tem 3 pacientes. E de repente, gente que fez nosso primeiro curso, dando curso. Aí eu olho no Instagram lá e vejo, peraí, mas eu te ensinei antes de ontem como é que faz isso aqui. Sim. Eu demorei 20 anos para ter coragem de ensinar alguém. Eu demorei um tempo para criar coragem de dar um curso de veterinária no meio disso. E aí, gente que fez o curso ontem está dando curso amanhã. Eu falei, complexo. Mas, como você falou de médico, tem mercado para tudo, tem espaço para todo mundo. Com certeza. Então, quero te agradecer mais uma vez, Gaiarsa, por essa disponibilidade, pessoal da medicina humana, da medicina veterinária, que a gente consiga cada vez mais relacionar as áreas, né? E todo mundo ganha. Todo mundo ganha, porque assim, é um conhecimento que é comum. Como que o osso consolida? Ele consolida igual. Como que a gente estabiliza igual. E o animal, ele não pode ser só o nosso vetor de pesquisa, só a nossa cobaia de... Mas para algumas coisas, os acidentes, as coisas são iguais. Então ele pode ser uma fonte de informação de pesquisa não cobaia, de pesquisa na vida real. Valendo. Muito bom. Então, que a gente se encontre numa próxima oportunidade para trazer informações para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Bom? Perfeito. Obrigado e espero vocês no curso em setembro lá no IoT. Vamos embora, estaremos lá. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Esse episódio está sendo gravado aqui na Barra Funda, no Estúdio Pico. Então, a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.